Começa direito, que a gente vai falar de coisa importante. E com vocês, mais um Penseira. Quem tá chegando aqui agora nem sabe o que é penseira, me conte aí. É um objeto que foi usado, né, pelos celtas antigos e foi trazido depois pela literatura moderna, mas basicamente é um caldeirão, onde as pessoas podem colocar suas ideias, com isso analisá-las, né, e elaborar mais aqueles pensamentos. E é isso que a gente quer hoje, e a gente quer sempre, aqui. Quem somos nós, dois pensantes? Eu sou Ana Luísa Alcântara Mendes, eu sou advogada, mediadora, parecerista, estudante de psicologia, estudante de psicanálise, membro da OAB e uma eterna pensante, porque dentro da sociedade que a gente está, a gente não pode nem se dar o luxo de ficar alienado. Fabiano Lacerda, um publicitário, estudante de psicologia, triatleta amador e um cara curioso, né? Então, vamos lá. Eu acho que vai ser um grande desafio para mim debater com essas nossas convidadas de hoje. Gabriela, por favor, se apresente. Eu sou Gabriela. Eu costumo gostar de me apresentar já falando um pouco para além da profissão, no caso, né? De falar que eu sou uma pessoa que adoro refletir sobre a vida, adoro uma boa conversa como essa que a gente está tendo aqui. E tantas outras características para além da profissão, né? Porque quando a gente se apresenta ou nos apresentam, sempre colocam a profissão em primeiro lugar. Né? E a gente é também muito mais do que o papel profissional que a gente ocupa. Né? Enfim, então eu digo que eu sou uma pessoa reflexiva e que gosta de filosofar sobre a vida. Né? Gosta de questionar várias coisas, enfim. Além disso, obviamente, sou estudante de psicologia. E dentro da psicologia, gosto de estudar temáticas relacionadas a gênero, a sexualidade e a questionar normatividades sociais. Luana, quem é você? Eu sou alguém que quer deixar alguma mudança no mundo e quer se manter coerente com isso, vive falhando e vive tentando de novo para, né, conseguir fazer com que o mundo seja um mundo melhor para os meus filhos, para mim e para todas as mulheres. Fora isso, eu sou também psicóloga, né, sou mestre lá pela USP, sou especialista em psicologia e maternidade e gasto muito da minha energia para conseguir estudar e entender por que é que as mulheres adoecem e como é que a gente pode fortalecer as mulheres dentro dessa cultura. Então, tenho aí a minha capacitação em atendimento a mulheres e tenho assim uma meta de conseguir formar mais e mais e mais profissionais, multiplicar isso para que as mulheres de fato sejam cuidadas, sejam vistas, sejam, né, acolhidas de uma forma real, assim. E que aí, quem sabe, a gente vai fazendo algumas mudanças e algumas ranhuras nessa estrutura e a gente vai vendo um mundo melhor para todas, para todos, para todes. Não deixar ninguém para trás nessa história. Sejam bem-vindas ao Penseira. Ele tá todo caricato hoje, assim, querendo fazer graça. Hoje a gente vai falar uma coisa muito importante, viu? Acho que a Gabriela podia contar pra gente. Conte aqui, Gabi, o que a gente vai falar hoje? A gente vai tentar, né? Porque é um assunto que demarca muitos lugares, que poderia levar aqui vários podcasts pra gente falar. Vamos falar sobre os atravessamentos de ser mulher nessa sociedade. Vamos falar sobre marcadores, né, que nos atravessam. Vamos falar sobre as normas sociais. Vamos falar sobre feminismo. Sobre tantas coisas importantes nesse lugar de ser mulher. Né? Sobre determinados privilégios e vulnerabilidades desse lugar. E é um tema extremamente importante. Socialmente falando, profissionalmente falando. Então, vamos nessa. Quando a Gabi convidou e falou que vocês eram, né, estudantes que estão mobilizando e fazendo, eu amei essa ideia do Penseira, porque eu acho que é assim que a gente vai construindo mesmo, é somando. Então, Fabiano não precisa ficar aí assim acanhado de estar aqui entre as mulheres, mas, né, faz parte, e ouvir e colocar e a gente construir aqui. Essa construção ela vai ser feita entre todos, mas é muito bom ter, né, mais duas mulheres aqui na mesa para botarem voz e para a gente olhar. Porque ser mulher aqui nesse mundo não tá fácil não, né? Vamos concordar que não é fácil. A gente vai nas batalhas, né? A gente vai conversar hoje também sobre uma perspectiva que Luana pode trazer bem pra gente, que é sobre o atendimento a mulheres. Ela tem uma experiência vasta disso dentro do consultório e a gente vai poder falar
para quem nos ouve e que atende mulheres não só em consultórios, né, mas em vários contextos. E eu acho que vai ser um ensinamento bem importante que a gente vai ter hoje. E aí a gente até pode começar a olhar para isso, né? Por que olhar e pensar que um atendimento específico para mulheres precisa ser pensado? Acho que a gente vai precisar olhar e entender por que mulheres, né, como é que as mulheres vão se constituindo, vão se socializando, que vão levando a adoecimentos específicos. Tem diferença, será, né, entre mulheres e homens? Quais essas diferenças? Como isso opera, né? Porque quando a gente está pensando um cuidado de saúde, né, de saúde mental ou do que for, somos todos humanos, mas somos todos humanos iguais e considerados iguais, assim? E aí quando a Gabi traz nessa coisa dos atravessamentos, dos marcadores, eu acho sempre muito interessante que a gente pare para olhar e entender quais são os marcadores que nos atravessam, né? Então, né, eu sempre costumo complementar as minhas apresentações, porque tem a apresentação formal, né, do que a gente estudou, do que a gente fez, até já aparece um marcador importante, que é a maternidade, que eu faço questão de colocar dentro das minhas apresentações, mesmo formais, porque a maternidade está sempre muito invisibilizada, né, mas ser mãe e ainda profissional e ainda... soma muita coisa. Eu não estou nas mesmas condições que quem não é mãe, por exemplo, dentro de uma cultura que, né, só culpa, não dá nenhuma estrutura para isso, assim. Então, eu acho que é bem importante. Então, eu costumo, né? Quem sou eu aqui, né? Eu sou uma mulher cis, sou uma mulher branca, e aí, junto com isso, vem vários privilégios de ser uma mulher branca. A gente está aqui em Salvador, então eu sou uma mulher branca dentro de uma cidade que é a mais negra fora da África. Então tem um impacto de privilégio ainda maior. Venho de uma classe média, então isso também me coloca. Por outro lado, eu sou nordestina. Morei 20 anos em São Paulo. Ser nordestina em São Paulo me coloca em um grau de vulnerabilidade. Mas eu sou nordestina em São Paulo, que se me olham, acham que eu sou do Sul. Porque é branca, de olho claro, e isso já me coloca em outro gradiente de privilégio. Então, é muito importante a gente entender de onde que a gente está falando, porque isso vai mudar as nossas sensibilidades, né? Vai mudar como que a gente olha, o que a gente olha ali no outro, ou como a gente percebe o sofrimento, né, daquela mulher que está ali, ou quanto a gente valida aquele sofrimento, quanto a gente vai escutar e vai, né, validar e vai dizer, fato, está aqui, vou acolher, ou o quanto a gente vai dizer, não, é frescura, TPM, isso aí é nada, mulher é sempre histérica, né? Mulher é sempre assim. Então, entender esse lugar eu acho que é muito importante, né? Quanto mais vulnerabilidade tiver, mais a gente vai precisar olhar para essas especificidades para conseguir cuidar, porque a cultura, de forma geral, não está cuidando, né, das mulheres, nem tá só sobrecarregando elas de alguma forma. Faz sentido para vocês? Quando a gente fala, né, sobre os marcadores sociais que nos atravessam, ou seja, a nossa raça, né, o nosso gênero, nossa orientação sexual, tudo isso demarca um lugar de como a gente é lido socialmente. Né? Então, assim, as pessoas nos leem socialmente de diversos lugares, e isso também determina quais lugares sociais a gente pode acessar a partir disso. Então, quando a gente pensa sobre esses marcadores sociais e como a gente é lido socialmente e os lugares que a gente pode acessar, muitas coisas importam. E se a gente parar para pensar, as mulheres dentro dessa, né, de como a sociedade que cobra das mulheres uma determinada performance, que cobra que ela não envelheça, que cobra uma maternidade compulsória, ou que cobra que performe, né, uma feminilidade. A mulher, né, não pode ter cabelo curto, exatamente, não pode usar elementos ditos masculinos, ou qualquer coisa que está pareada aí mais com uma masculinidade. Se enxerga isso nas mulheres, você vai colocá-la numa posição de ameaça. Então, olha, você não pode assustar os homens, você tem que ser mais delicada, você tem que... E todo esse processo vai produzindo uma série de pequenos estresses que essas mulheres vão sofrendo, que a gente sofre desde que a gente é pequenininha. Quando os nossos pais, as nossas mães nos ensinam, por exemplo, a se proteger de um possível abuso, a não usar uma determinada roupa, e algumas vezes é uma questão de proteção. A mãe fala, não usa, não é para sair assim com essa saia curta, ou toma cuidado com isso. Ela está tentando proteger, mas ela também está ensinando e já está sinalizando que esse mundo não é seguro. E as mulheres não estão seguras desde sempre. Quando a gente vai vendo, né, a idade dos primeiros assédios, né, quando a gente vai olhando essas médias, é tudo muito, assim, 6 anos, 7 anos, antes até.
E aí isso vai produzindo uma série de estresse que a gente chama na psicologia de estresses crônicos, né, específicos desses marcadores. Então a gente vai tendo aí que algumas minorias, a gente já vive uma vida muito estressante, mas algumas minorias e com algumas especificidades vão ter ainda um agravante de mais estresse. Então é uma hipervigilância bem grande, assim, e isso desgasta, isso cansa, isso vai produzindo, por exemplo, mais quadros ansiosos, assim. Se a gente parar para olhar, os próprios transtornos mentais, eles têm uma prevalência que ele tem uma demarcação de gênero que é importante. Por que é que tem mais transtornos alimentares em mulheres do que em homens? Transtornos ansiosos também. A gente tem uma maior prevalência em mulheres. E vem muito de como né, essas práticas culturais vão acontecendo, de como essas mulheres vão sendo pressionadas aí a um determinado tipo de performance, que acaba nem sendo escolha, né? E eu gosto muito da perspectiva de Simone de Beauvoir, que é que a gente não nasce mulher, né, a gente se torna mulher. E é por isso que eu estava até falando com o Fabiano antes dos bastidores, porque não me custa fazer determinadas explicações para pessoas que eu vejo que querem aprender da mesma forma que outras coisas que não me atravessam. Se eu tenho pessoas ao meu redor que eu gosto, que eu admiro e que fazem parte de determinados nichos e têm determinados marcadores e eu quero entender aquela realidade, eu particularmente faço muitas perguntas e estudo e trago perspectivas. Porque enquanto seres de interno desenvolvimento e eterno de estudo, eu acho que cabe a gente fazer isso. Lógico que a gente não vai deixar outra pessoa sobrecarregada, porque é um processo individual. Mas dentro dessa fala que você estava tendo, eu acho muito importante a gente perceber esses marcadores, determinadas questões que nos atravessam, para que a gente possa ter um entendimento daquilo e poder, por exemplo, acolher e também nos deslocar. Não ficar colado onde a gente é colocado. Para mim, isso é de suma importância. Mas eu queria saber mais disso, porque eu sou advogada de direito de família e de empresarial. Então, eu atendo mulheres todo o tempo, inclusive dentro dessa área familiarista, é muito delicado. Né? Então, eu queria que você me ajudasse nesse percurso. Não, e é curioso você trazer, porque eu acho que no direito de família tem um atravessamento de gênero, assim, muito claro. Acho que você vê no direito as estruturas acontecendo e é bem complicado. Eu acho bem interessante o que você trouxe e tem alguns pontos que eu queria levantar, assim. Eu acho que isso que você traz, a gente identificar e a gente conseguir se colocar em movimento é essencial. E aí eu acho que a gente precisa sempre parar para pensar como conseguir fazer isso e quais são as facilidades que a gente vai ter, as dificuldades que a gente vai ter de fazer isso. Porque se manter em movimento ou conseguir, a partir do momento que a gente entende de onde a gente está e a gente se coloca em movimento, é também um certo grau de privilégio. É a gente ter recursos para poder fazer um movimento, quando a depender do lugar que eu tô, o meu recurso é sobreviver. Mas, ainda assim, eu acho que tem algo que perpassa tudo e que eu acho que é se agrupar, né? Eu acho que é conseguir se juntar a outras mulheres ou a outros grupos que têm algo parecido, que aí eu acho que a gente consegue fazer rachaduras nessas estruturas que vão, que vão caminhando, assim. O outro ponto é que eu gosto da ideia de que a gente não tem a obrigação de. A gente não tem a obrigação de educar ninguém. Do mesmo jeito, que eu aqui, psicóloga, branca, eu tenho que estudar sobre negritude, sobre entender que a branquitude é uma raça e por aí vai, do mesmo jeito que eu acho que os homens vão precisar correr atrás de entender qual é o seu lugar ali. E é sempre quem está nessa posição de privilégio é muito delicado, porque vai ter que abrir mão desse privilégio. Vai ter que se silenciar, vai ter que abrir espaço, vai perder o que na comportamental a gente chama de reforçadores, mas vai perder algumas vantagens que tem na vida. E é muito difícil a gente abrir mão de privilégio. É muito difícil os brancos abrirem mão de privilégio, é muito difícil os homens abrirem mão de privilégios e assim a gente vai. Mas eu acho que faz parte do processo e aí vai caber a cada uma a sua disposição de entender qual é a disposição que está no momento, na fase do que for, para abrir diálogos e para encontrar aliados dentro desse processo.
O que eu quero dizer, a gente não pode ficar só numa topografia, na forma do que parece, assim, quando a gente vai olhando e pensando, sabe aquele exemplo do esquerdomacho, assim, que entende tudo, que é desconstruído, que tá ali, mas quando você vê, sei lá, quer abrir a relação, mas só para ele poder sair. Na hora que ela começa a sair, aí a coisa pega. Então, é uma camada bem profunda, assim, que ela é para além da descrição, assim, tem que mudar mesmo o padrão, comportamento, abrir mão. E esse é um processo que não é tão simples, né? E por isso que eu acho que a gente junto, né, na hora que a gente consegue se juntar, eu acho que isso potencializa. Não é à toa que uma das formas que o patriarcado tem de dificultar ou de fragilizar as mulheres é rivalizando, né? É colocando elas para se rivalizar. Porque se a gente não se rivaliza, se a gente, né, se apropria, sei lá, sabe essa coisa de, né, o marido traiu e aí a esposa fica brava com o amante, vai bater na amante. Não, tem que bater no cara. O cara que está fazendo a coisa, assim. Mas a cultura não. A cultura ensina que a rivalidade está ali entre as mulheres. Romper isso é transformador. Romper essa rivalidade e ir contra isso é um movimento que tem que ser ativo, né, de todas as mulheres, é muito libertador. E é de uma potência que eu acho que a gente não tem ideia. Isso nas relações profissionais, nas relações pessoais, com a sua vizinha, com a sua colega, com o que for, assim. É muito importante, assim. Me perguntaram se eu não tinha medo de sentar aqui, né, para falar sobre esse tema, e ainda me aconselharam. Tome cuidado com o que você vai falar. E é essa sensação que eu acho que a maioria dos homens tem quando eles começam a estudar sobre o feminismo, que é um lugar que deve se tomar cuidado do que se deve falar, do que se não deve falar. E eu acho que não se colocar no lugar de vulnerabilidade não é uma escolha muito assertiva. Quando as pessoas me perguntam, sim, mas afinal, Fabiano, você é feminista? Eu digo, eu fui construído num ambiente machista, então eu sou machista. Mas eu sou um machista em desconstrução. E para poder entender isso, eu tive que responder uma pergunta que eu vou colocar na mesa aqui. É possível um homem participar do movimento feminista? É possível? E se é possível, como fazer isso? Para eu poder começar a pensar em me desconstruir, eu tive que responder isso. Porque até antes eu dizia, não, eu não sou machista. Mas eu tinha atitudes machistas. Eu me pegava tendo atitudes machistas. Atitudes que vocês colocaram aqui na mesa. Então eu queria botar aqui nessa penseira, assim, é possível? Se é possível, como? E aí? Acho que é importante a gente esclarecer, porque isso é uma coisa que, com o advento do capitalismo e o advento social, existe um senso comum de que o feminismo ele é anti-homem, né? E, na verdade, Bell Hooks traz brilhantemente no livro dela, O Feminismo é para Todo Mundo, que o feminismo ele é um movimento social com o objetivo de acabar com o sexismo. Na minha perspectiva, a gente pode ampliar para ser algo que acabe com todo o processo de opressão socialmente. Então, não é um movimento anti-homem, né? Não é um movimento que endereça ódio e raiva aos homens, e sim a violência contra as mulheres, a opressão contra as mulheres, a inferiorização das mulheres em detrimento dos homens. Então, a gente está falando sobre isso, sobre acabar com essa opressão, permitir que a gente esteja em uma sociedade de equidade. Isso, né? De equidade, assim, em que as pessoas sejam validadas, né, na forma de existir. Todas as pessoas possam ser validadas na sua forma de existir. A gente pode pensar numa sociedade ideal. A sociedade ideal, todo mundo vai ser lido de uma forma similar, vai ter possibilidades e acesso às mesmas coisas. Mas isso, assim, é que nem na física, quando a gente vai fazer as contas sem atrito, sem gravidade, sem nada. É impossível a gente pensar isso, ou quando vamos conseguir chegar nisso a ponto de que, não, eu cuido de humanos. Por que não? Porque são humanos, somos todos humanos, não tem raça, é todo mundo igual. Não é todo mundo igual, isso é material, é fato. Não é todo mundo igual, porque nem todo mundo é lido, e quem é lido de uma determinada forma tem acesso a uma coisa ou a outra. E nisso, a cultura como ela é uma cultura que ela é patriarcal, ela é machista, ela é racista. Então, todos nós somos, nessa cultura, criados dentro dessa estrutura. Então, a probabilidade é que sim, todos nós somos machistas, racistas, inclusive nós mulheres. Podemos ter diversos tipos de comportamento que alimentam essa disparidade entre os gêneros. Então, esse é o primeiro ponto, assim. O segundo ponto é que eu acho
essa sensação que você traz, Fabiano, e o que te disseram, né? Tome cuidado, ou o receio do que vai falar, ou do como vai se colocar, é importante que seja sentido, percebido, até mesmo colocado, e que se tolere o incômodo. É curioso, eu tenho lá capacitação em atendimento a mulheres, e a gente nunca tem muitos psicólogos inscritos, né? Eu já tive quase 300 alunos, assim, eu tive o quê? No máximo 6 homens. O resto eram todas psicólogas mulheres. E tem uma coisa que eu observo, não só observo, como alguns já me deram esse feedback, que para eles estar numa sala de aula cheia de mulheres, falando sobre a desigualdade de gênero, falando sobre como, né, os homens têm privilégio, como as mulheres sofrem, como elas adoecem, no meio de todas aquelas mulheres, eles se sentem acanhados, eles não conseguem, eles ficam ali. E o que eu acho curioso é que essa é basicamente a realidade de todas as mulheres. Porque a maior parte do tempo a gente está em muitos ambientes, principalmente se você escala numa empresa, se você escala em espaços aí profissionais, você vai estar rodeada sempre de muitos homens e a gente fica também desconcertada de falar ou não falar, ou quando a gente se coloca, muitas vezes é invalidada ou não é escutada ou vai ser. Então essa sensação de incômodo, ela precisa ser tolerada. E ela é, de alguma forma, a sensação que as minorias de direito, digamos assim, sentem o tempo todo na cultura, de alguma forma. Mas respondendo a tua pergunta mais diretamente, eu acho que para um homem ser um aliado, né, desse movimento de encontrar uma igualdade, uma justiça entre os gêneros aí, é ir falar com os seus. Porque do mesmo jeito que, quando a gente está pensando no atravessamento de raça, como é que eu posso ser antirracista enquanto uma mulher branca? Eu tenho que ter uma postura antirracista. Eu vou conversar com as outras pessoas brancas, eu não vou, né? Se eu vejo acontecer alguma situação, eu vou pontuar. É a mesma coisa no atravessamento de gênero. A parceria vai estar em tá numa roda com os amigos, tá num grupo de zap e aparece um comentário que é pejorativo às mulheres. Vai lá e não vai passar pano pro coleguinha. Vai lá e vai se colocar. E o mais difícil disso é que quem, né, tomar essa postura vai levar bordoada. Vai levar bordoada. Por quê? Né, a gente não está falando de uma cultura que é ótima para os homens. A gente está falando de uma cultura que adoece muito, que tem toda uma socialização masculina que é muito tóxica. E que mesmo quando, né, os homens tentam ali levantar e ter uma outra postura ali, a chance deles serem punidos é altíssima, porque é uma cultura que é homofóbica, é uma cultura que, né, coloca os homens para não lidar com os sentimentos, para não colocar. Então, tudo tá nesse xadrez aí, tá todo mundo meio ferrado. É que as mulheres estão mais, mas tá todo mundo meio ferrado. Pode até soar, né, um pouco, porque a gente passa muito aperto, né, e falar do sofrimento do homem. Às vezes eu percebo que algumas pessoas acham que poxa, tem tanto sofrimento aqui das minorias, vamos falar do sofrimento dos homens agora? Eu acho que sim também. Não só porque estamos em sociedade, mas porque eles estão tendo que, os que querem, né, os que desejam e os que se questionam, estão passando também por situações de perceber como agir, né, eles estão se reinventando real. Bom, beleza, isso aqui eu tô vendo que eu não devo mais falar isso, me portar dessa forma, então é como. E, sabe, então a gente vive num momento que a gente está reaprendendo. É natural que existam algumas inseguranças nesse momento. Mas eu acho que o machismo é ruim, inclusive para os homens, como você começou a falar. Porque eu vejo isso, bom, dentro dessa área, né, de experiência do escritório, que eu consigo ver, porque eu vejo casamentos acabarem porque as pessoas achavam que precisavam estar em determinados lugares, né? De homens que achavam que precisavam cumprir determinados ritos sociais para se provar homens. E são posturas tão enraizadas socialmente que as pessoas sequer se questionam em relação a elas. Né? Elas vão fazendo porque aquilo é validado socialmente, é incentivado socialmente. Então,
vamos fazer. Eu me torno homem quando eu traio o tempo todo, quando eu desprezo minha mulher, quando eu acredito que ela não é suficientemente boa para lidar com as finanças do casal. E isso vai mitigando as relações. Mas as pessoas, no geral, sequer têm consciência desses movimentos, né? Tem muita gente que, não, mais uma vez, não se questiona, não se pergunta. E tem gente que sofre, mesmo assim. Há um sofrimento que é construído por conta disso, né? Sem dúvida. E um grande checkmate que tem é que nós, mulheres, somos muito socializadas para entender e empatizar e ter paciência com o tempo do outro, e não tem reciprocidade nisso, assim, em muitos aspectos, né? No atendimento a mulheres, assim, muitas vezes, na medida que as mulheres vão entendendo o seu sofrimento, vão entendendo que elas estão sendo sobrecarregadas, né? Que elas estão ali cumprindo múltiplas funções e não estão sendo valorizadas por aquilo. E elas vão abrindo o olho, elas vão começando a dar limites, elas vão começando a solicitar coisas das suas parcerias e tal. Muito comumente a tensão acontece entre o casal, né? Porque aquela dinâmica que estava ali equilibrada, mas equilibrada no sentido de estável, mas desequilibrada porque estava pesando muito para a mulher, na hora que isso ela começa a jogar um pouco a balança para o lado do homem, para conseguir equilibrar aquilo, tem uma baita tensão. E aí vem uma grande frustração dessas mulheres e também das profissionais que cuidam para conseguir entender. E agora? Porque tem uma parte que faz. Porque eu gosto do meu marido, eu gosto dele, mas ele não vai mudar e não é justo. E como fica? Então é uma tensão toda que a gente vai trabalhando no consultório individualmente, mas não tenho dúvida de que isso é uma questão muito mais ampla e que a gente teria que parar para pensar em educação dos meninos, educação das meninas. Então, outra atitude, por exemplo, feminista, seria quantos aqui, né, de vocês que estão ouvindo aqui a gente, já foram comprar um presente de aniversário para alguma criança e vocês subverteram a lógica desse presente. Em vez de comprar sempre a boneca para a menina, né, comprou uma caixa de ferramentas. Nossa, minha filha, quando ganhou uma caixa de ferramentas de plástico, ela pirou, ela ficava lá desenrolando parafuso, enrolando parafuso, e tinha serrinha, e tinha tudo. Por quê? Porque eram só bonecas. Agora, a gente, pensando em como para os homens a coisa não é tão segura, é arriscado a gente dar uma boneca para um menino, né? A gente não sabe qual é a reação desses pais. Quantos meninos não são punidos dentro disso? E depois a gente quer que os homens saibam paternar, né? Se eles não é ensinado, não é, o tempo inteiro. E aí vira que mulher sabe cuidar. Não, porque mulher naturalmente cuida. Cuida aonde? A gente ganha boneca e é ensinada a cuidar desde muito cedo, né? Então é complicado. Só tenho uma coisa para dizer, não para vocês, mas para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, aos homens. Venham sentar nessas mesas onde as mulheres de fato estão discutindo sobre esses assuntos. Porque ficar assistindo de fora, eu não acho que é a melhor escolha para desconstruir o machismo que foi construído dentro de nós homens. Eu aprendi e tenho aprendido muito mais quando eu sento na mesa e discuto junto com vocês e me identifico em tudo isso que vocês estão falando aí. E aí, cabe a mim querer, nos grupos de WhatsApp, nas rodas de conversa e tudo mais, me posicionar lá. Mas não adianta. Se não vir sentar de fato no meio dessas rodas, não vai rolar, sacou? Então fica aqui o convite. Caso algum homem tenha chegado até aqui, porque quando já se vê o tema sobre feminismo no podcast, já pula, né? Ah, não, isso não quero ouvir sobre isso. Já pula. Então, se tiver algum homem aqui assistindo, pelo amor de Deus, venham sentar nessa mesa aqui. Entendeu? Porque é assim que a gente vai poder, de fato, desconstruir o machismo. Eu acho que é bem importante isso de olhar e a gente ter os múltiplos espaços, né? Eu acho que tem espaços que eles precisam ser híbridos nesse sentido e eles são muito ricos de troca. E aí eu complementaria. Sentem na mesa e escutem. Né? Sentem na mesa e deem os espaços, assim. Mas eu acho que a gente também precisa de espaços que sejam só de mulheres. Estou trazendo isso porque às vezes tem essa discussão, né? Ah, não pode trazer os homens. Eu acho que são funções diferentes. Tem espaços em que essa troca ela vai ser muito rica para a gente conseguir produzir,
né, mudanças mesmo na forma como homens e mulheres vão se relacionando ali, mas há de se entender que as tensões vão aparecer na própria roda, aonde um homem vai, né, fazer um mansplaining, né, vai reexplicar para a mulher, ou não vai dar espaço, ou não vai. E é isso aí, e aprender a escutar se estão dizendo que, olha, você passou do ponto. Não é, não é nem todo homem, não. Não estou falando de você, mas... né, é olhar para isso, mas é muito importante que a gente tenha também esse outro espaço, que é um espaço, né, das mulheres conseguirem se fortalecer ali dentro. Então tem espaço para os dois movimentos, sabe? Eu não acho que é uma oposição, assim. E não acho que isso é perder espaço, sabe? Acho que tem mesmo que, né, que abrir mais formas de fazer pontes, assim, dentro disso. Até porque eu estava pensando aqui, a gente tem muito trabalho de cuidar de mulheres, por exemplo, que sofrem violências ou que estão em relacionamentos abusivos. Mas a gente precisa ter quem vai olhar para os abusadores, quem vai olhar para os agressores, né? Não vai ser para todo mundo, né? Eu não tenho essa disposição e nem essa... Mas é extremamente importante, né? Porque é ali que a gente vai poder produzir também alguma mudança. Não adianta só tirar essa mulher dessa situação de violência, porque esse parceiro vai reproduzir. E aí, como é que a gente traz? Como é que a gente, né, como a gente consegue pensar uma transformação ali? É bem delicado. Então, acho que a gente precisa encontrar esses espaços mesmo. Qual seria o diferencial de um profissional, de um psicólogo, de um profissional de saúde, de um advogado, de um médico, e um engenheiro na obra com uma subordinada que tem... Enfim, qual é o diferencial? O que é que a gente precisa notar? O que é preciso ressaltar, ter mais cuidado? Por onde ir? Uhum. É bem importante a gente olhar, porque a gente tem muito relato, né, de mulheres que vão sendo revitimizadas ou machucadas de mais diversos tipos de profissionais de saúde e também por outras, né, por outras profissões que vão tendo essa relação, assim. Qualquer profissional ou qualquer... né, eu diria, na verdade, que é qualquer pessoa, que a gente está falando aqui no âmbito de pessoas que estão ou prestando serviço ou se relacionando ali no âmbito profissional. Mas é muito importante que a gente trabalhe, primeiro, um letramento de gênero, que é aquilo que a gente estava falando lá no começo da nossa conversa, de quem eu sou, quais são os meus marcadores, porque isso aqui vai dizer quais são as minhas sensibilidades, né, quais são as minhas vivências, o que isso me facilita, entender ou não entender daquela realidade. Então, isso vai ser extremamente importante que todos os profissionais busquem entender, busquem ler e estudar sobre isso. E a gente vai precisar depender, né, da especificidade do seu serviço, do que você faz. Então, sei lá, pensando a advogada de família, vai ter que parar para olhar e entender que a gente tem uma assimetria de poder naquele casal, que algumas vezes, por exemplo, aquela mulher vai estar cedendo coisas para não entrar num conflito, mas ela é capaz de abrir mão de coisas ali. E por que ela foi ensinada a não entrar no conflito? Ou por que ela tem esse receio? Ou o que ela já sofreu que ela pensa que, né, vai ser muito, muito duro bancar um enfrentamento ali, ou o que for. Entender que tem algumas dessas coisas que elas não são específicas só da história daquela mulher. Claro que tem as especificidades daquela mulher específica, daquela história, mas são atravessamentos que são muito mais amplos do que isso. Então, entender isso é bem importante, porque se a gente não tem esse olhar, aí a gente pode atropelar e produzir mais dano nessas mulheres e nessas pessoas, porque eu vou, né, invalidar um sentimento, ou se é, por exemplo, vamos pensar aqui na maternidade, uma mãe que está recebendo orientação de pais dos seus filhos, né, a depender de como esse profissional entende ali, ele pode só sobrecarregar ela, ele pode questionar, por que você não está fazendo aquilo que eu pedi para você fazer? Por que você ainda não fez? Não, porque você não quer que seu filho fique bem? Porque para seu filho ficar bem, precisa que você faça. E não para entender o contexto inteiro de falta de rede de apoio, que ela está trabalhando, que o parceiro não está presente nunca em nada. Então, uma postura, por exemplo, chama a parceria. Na hora que a gente está, por exemplo, trabalhando na clínica com um pré-natal psicológico, uma parte do processo é convocar essa parceria para esse processo, porque muitas vezes eles são
naturaliza. Naturaliza, nem vem, nem tá. Não vai nem nas consultas, não tem. Então, são, às vezes, pequenas coisas que a gente vai poder olhar e que vai produzir um efeito grande nas pessoas. Gente, eu sempre comento muito forte lá no meu Instagram essa coisa, né, de achar que as mulheres precisam ser mães, por exemplo. Então, assim, a primeira coisa que... Isso aí serve para todo mundo que estiver ouvindo, viu? Para qualquer amiga sua aí que engravidar e chegar para você dizendo que está grávida, toma cuidado com a tua reação. Primeiro, sonda. Então, não é assim, ai, tô grávida. Ai, que maravilha, que bênção. Como se ela tivesse que estar feliz necessariamente. Você não sabe o contexto. E algumas vezes, mesmo quando estava desejando, na hora que acontece, dá aquele surto, porque é muita coisa para lidar ali. Então, assim, freia. Pergunta, nossa, e aí, como é que você tá? Nossa, primeiro sonda, para entender ali o que está passando naquela mulher. Porque senão a gente vai entrar naquilo que assume que, não, toda mulher quer ser mãe, tem que ser mãe, e que ser mãe é uma bênção, e que não é assim. Então são pequenas coisas que a gente vai ficando sensível, que para a gente pode ser pequena, mas para aquela pessoa que está ali, né, sendo acolhida e sendo vista, nossa, produz um impacto, produz uma sensação de segurança. Eu estou segura aqui, independente de quem eu sou, do que eu penso, ou dos meus erros, ou do que for, assim, sabe? Então é bem complexo, não sei nem se eu consigo responder completamente, porque eu acho que a capacitação de atendimento a mulheres é isso, assim, é muita coisa para conseguir olhar e entender, mas tem uma parte básica, assim, que precisa de um letramento de gênero, precisa entender que está todo mundo inserido dentro desse contexto. Dentro do aspecto profissional especificamente, eu vejo que tem muita gente que não se importa com isso, nem sequer se dá conta dessas minúcias. Mas quem é essa pessoa que não se importa? Qual a cor dessa pessoa que não se importa tanto? Qual é o gênero dela? Né? Porque quando a gente está pensando, claro, né, não garante, né, você tá em alguma minoria, não te garante um letramento propriamente dito. Mas quem tem o direito de não se importar com isso, de forma geral, está num grau de privilégio bem alto, assim. Né? Então, homens brancos, de meia idade, de uma certa classe, porque cada vez que você está indo mais para o outro extremo, a mulher negra, periférica, mãe solo, não tem como ela não estar, no mínimo, ciente de que confortável aquela posição não tá, sabe? É muito isso, assim, a gente olhar e se movimentar, né? Isso que você falou é muito importante, né? Estar em uma minoria não garante que a gente tenha letramento dessa minoria. E é engraçado você falar isso, porque Gabi já tinha me falado isso antes, a gente já tinha conversado sobre isso. Porque quando você falou, eu lembrei muito de profissionais, mulheres, inclusive lembro de mulheres negras, que têm, talvez por conta daquele outro aspecto que a gente estava falando, da rivalidade, um atendimento pouquíssimo empático com mulheres em situação de sofrimento dentro de uma disputa de guarda, dentro de alimentos, essas coisas todas. Uhum. E isso me choca. Mas faz todo sentido quando você traz aquela perspectiva da rivalidade, de perceber que, na verdade, a gente tem que competir com a outra para mostrar que eu consigo, ela tem que se virar e conseguir também. Então, acho que essas são particularidades muito importantes. Né? Concordando com você, Ana. Primeiro, é importante a gente esclarecer que todos nós, como o Fabiano já trouxe também, nascemos na mesma cultura, né? Nascemos nessa mesma cultura, estamos falando da cultura predominantemente ocidental aqui nesse sentido, em que todas e todos temos atitudes, né? Machistas, opressivas, enfim. Então, não é realmente necessariamente por fazer parte de uma minoria que você vai ter consciência do seu lugar socialmente ou dos seus lugares socialmente, né? Até porque, se a gente for até trazer um pouco para a psicologia nesse sentido, é incômodo olhar para o nosso lugar no mundo, né? É incômodo a gente reconhecer. Óbvio que pessoas que fazem parte de minorias sofrem atravessamentos de dor, de opressão, né? E, enfim, que levam a adoecimentos sérios de suicídio, de depressão, de ansiedade. É importante pensar que não é só por fazer parte realmente de uma minoria que você tem consciência disso. Porque é um lugar incômodo parar para se perceber quais são os privilégios e quais são as vulnerabilidades que eu faço parte. Porque, como Luana trouxe, não é fácil e não é confortável abrir mão dos nossos privilégios, né? Não é um lugar que a gente quer propriamente dito assim de uma forma natural, né? Só que se a gente está pautando, fazendo parte de uma minoria ou não, mas se a gente está pautando uma mudança social, se a gente está pautando uma sociedade melhor, enfim, em termos ideais,
A gente precisa pensar sobre esses privilégios e a gente precisa começar a reconhecer esses lugares. Inclusive, é isso. Acho que a gente está numa mesa com um homem e com 3 mulheres brancas. É importante a gente pensar que, por exemplo, quais pessoas a gente pode não estar incluindo no nosso discurso, né? E a gente não vai conseguir abarcar todo mundo. Mas, assim, cabe a nós, pessoal e profissionalmente, tentar ter ações mais ativas no mundo. Então, assim, eu também me pergunto quais são os meus lugares de privilégio, quais são atitudes racistas que eu possa estar reproduzindo sem nem perceber. Né? Então, são reflexões que a gente tem que se propor a fazer, mas que são incômodas, mas são necessárias. Há que pensar que a gente se aliar com o opressor, em algum grau, nos protege ou pode nos dar alguns benefícios. Ou né, ser aliada dele ou performar de alguma forma. Então, se a gente parar para pensar, mulheres que estão numa posição de poder numa empresa, ela vai ter muito mais padrões, algumas vezes, ditos masculinos. Ou se aproximar e se aliar ali, né, uma mulher negra ali, daquele grupo de mulheres brancas ali, produz em algum grau algum tipo de proteção ali que é muito incipiente. Então a gente vai tendo aí essas hierarquizações assim entre as pessoas em algum grau assim. E a sobrevivência, né? É a minoria tentando sobreviver assim. É interessante porque eu vejo esse movimento o contrário também, mas de homens machistas querendo se apropriar, né, dizer que são feministas, mas se aliando. E aí enche o peito e diz, não, eu sou feminista, eu não sou machista. Mas nas atitudes são totalmente diferentes. É dentro de casa. É dentro de casa que eu acho que a gente precisa começar a construir, ou melhor, a desconstruir o machismo. E como a Gabi disse, a gente está o tempo inteiro se revisitando para entender o que eu estou reproduzindo aqui, o que eu estou fazendo aqui. Então, tá difícil alguém não ser machista nessa cultura. Então, essa já é a premissa. Eu estou tentando ser menos, eu estou tentando fazer menos besteira, eu estou tentando incluir mais diversidade de mulheres, eu estou tentando... Mas é o tempo inteiro que a gente tem que estar se revisitando dentro disso. Então, de fato, eu tendo a concordar, assim. Na hora que o homem já diz, porque eu não sou machista, e eu tô aqui e falo, peraí, acho que ele não entendeu alguma coisa, porque não tô dizendo que tem que ser ou que queira ser, mas tem algo aqui que já começamos com o pé errado, porque... Eu acho que a premissa provavelmente eu sou machista. Mas, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou me responsabilizar com isso? O que ao entender esse meu privilégio, como é que eu vou utilizar ele para ampliar a possibilidade de vozes das mulheres e por aí vai, assim. Então, acho que é bem por aí a postura mesmo, Fabiana. É fantástico. Gente, a gente tá, infelizmente, esgotadíssimo de tempo, mas eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 3 horas, porque tem tantas nuances que a gente está falando, e eu acho que é muito engrandecedor ter esse tipo de conversa aqui. Olha, dá vontade de ficar discutindo muito mais. Muito obrigada pelo convite, né, por abrirem e... Porque eu acho que é isso, acho que a gente sai com mais perguntas do que respostas. Espero que vocês tenham saído aí, quem está ouvindo, bem provocado a olhar essas nuances no dia a dia de vocês e poder ter mais consciência das atitudes e com isso se redirecionar. E vou adorar continuar discutindo com quem quiser. Eu tô lá no meu Instagram, no @luflor. Vocês me encontram também, né, no luflor.com.br. E vamos lá, gostaria muito, sou muito acessível lá para conversar, estou sempre produzindo aí várias reflexões sobre isso. Quem quiser também for da área da saúde, quiser vir para capacitação de atendimento a mulheres, venham, vai ter turma aí, né? Sempre está abrindo turma, então fiquem de olho e muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito contente. Eu queria verdadeiramente agradecer a vocês pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que é um tema... muito, muito, muito amplo, que a gente poderia aprofundar várias vezes aqui. Enfim, acho que a gente nunca esgotaria esse tema, né? Ele é muito rico, dá para falar sobre várias nuances, dá para falar sobre vários atravessamentos, né? E é um tema de extrema importância. E eu acho que o fato da gente estar aqui, a gente está, como muitas pessoas fizeram, a gente continua abrindo portas para que esse tema seja falado, para que a gente discuta isso socialmente, para que a gente, enfim, a gente gere verdadeiramente uma mudança social. Então, enfim, eu queria agradecer por estar aqui. Eu não tenho Instagram, mas... Por enquanto. Mas quem quiser encontrar a Gabriela, vai nos meus stories. É verdade. Pessoal,
Foi fantástico. Muito obrigada. Essa discussão com certeza vai ter novas ramificações e eu tenho certeza que nós vamos sentar aqui de novo para essas novas ramificações serem desenvolvidas. Maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Fabiano. E ficamos por aqui no nosso Penseira. Ai, meu Deus. Vocês são muito inteligentes. Gente, que voz de locutora que você tem. Você achou? Muito! Ai, tá vendo, Alce? Voz de locutora! Meu Deus do céu. Não, é sério, vocês são muito inteligentes. Ô, pede pra ele bater foto aqui pra mim. Rapaz, eu Até fiquei- não, mulher que denuncia a idade. Ah, não, já desisti. Eu faço ginástica e eu bato foto. Esqueça. Eu não sei quantos anos você tem, mas desde os 35 eu deixei de me importar. Passei dos 40, eu já nem ligo mais mesmo. Pode achar que é velha mesmo. Grija é velha, tá tudo Meu certo. Deus. Uma última coisa, né, que eu gostaria de falar é de, tipo assim... Gente, uma hora a gente tem que levantar e ir embora, vocês vão fazer É. outra coisa, né? Tá de boa. Gravando não, viu, bebê? Ah, A gente tá aqui Sei Tá lá. gravando sim, Ana. Ah, meu Deus do céu. Não, é porque a Gabi, quando ela sentou aqui, ela botou o negócio podcast, ela tá falando assim, ó. Eu gostaria de dizer que eu sou Gabriela e eu... Não, eu ia falar que... Pronto, eu quero que você fale assim. Ah, como meu você Deus. fala. É o nervoso do Isso, momento. não, você é forte, potente, garota. Eu quero isso. Ah, meu Deus. Não, eu ia falar que, enquanto mulheres que performam a feminilidade, serem vistas em outros lugares, como lugares de mulheres inteligentes ou mulheres que podem ocupar determinados cargos, isso entra em oposição. E mulheres que não ocupam ou que não performam a feminilidade 100%, às vezes não são lidas enquanto mulheres. Eu não sei se eu me fiz entender nesse sentido. são menos mulheres. Exatamente. São menos mulheres. Vocês que performam 100% não podem ocupar determinados lugares e quem não performa não é lido. Né? Ou seja, a gente não tem lugar, né? Porque assim, ou a gente, você não pode ser arrumada demais, você não pode ser submissa demais, porque senão não pode. Mas você também não pode ser independente demais, porque senão você vai ficar sozinha e você vai assustar os homens. Você não pode nada.